Um grande salve para você, amigo da ciência! Nossa dose de astronomia de hoje vai trazer para você todos os detalhes sobre o que observar no céu do mês de março. Assista ao vídeo até o final e não perca nenhum detalhe deste incrível mês, recheado de atrativos astronômicos. Engine ignition, 2, 1. O que temos para março? O mês promete muito. Descubra os planetas visíveis antes do amanhecer. Aproveite para observar o aglomerado estelar mais próximo da Terra. E ainda, temos exoplanetas nos céus. Isso mesmo! Saturno se junta a Vênus e Marte no amanhecer deste mês. Por volta dos dias 18 e 19, quem acordar antes do nascer do Sol vai poder observar Saturno se deslocando no céu dia a dia em direção a Marte e Vênus. Os três planetas vão formar um trio bem baixo no horizonte, pouco antes do astro-rei trazer os primeiros raios do dia. A lua crescente se junta a essa turma nos dias 27 e 28, compondo um magnífico espetáculo. Saturno e Marte estão se encaminhando para uma belíssima conjunção e ambos ficarão muito próximos no início de abril. O palco deste encontro será a constelação de Virgem e a estrela mais brilhante desta constelação, Spica, vai observar de perto os dois errantes. Mas esse assunto fica para o próximo mês. Olhe para o alto, no noroeste, nas noites de março, e você encontrará a constelação do Touro, com uma forma que se assemelha a uma letra Y tombada no centro da constelação, formando o que seria a cara do touro. Existe um aglomerado de estrelas denominado Íades. Ele é o aglomerado aberto mais próximo do nosso sistema solar e contém centenas de estrelas. Para que você entenda, um aglomerado aberto é um grupo de estrelas que estão próximas no espaço, frouxamente unidas pela gravidade mútua destas estrelas. Elas se formaram juntas na mesma época, a partir da mesma nuvem de poeira e gás. Com o tempo, as estrelas sopram o material restante da nebulosa e se separam. Por causa disto e de suas estruturas abertas ou difusas, esses aglomerados estelares são chamados de aglomerados abertos. Nosso próprio Sol se formou em um aglomerado como este, e estudar essas estruturas nos ajudam a entender como as estrelas se formam e evoluem. Outro aglomerado aberto conhecido e que também está localizado na constelação do Touro é o das Pleiades. Íades e Pleiades, ambos têm o mesmo tamanho, 15 anos-luz de diâmetro, mas as Pleiades estão localizadas a cerca de 3 vezes mais distantes. Logo, se parecem menores. Você não precisa de um telescópio para encontrar as Íades. Procure um grupo de estrelas parecendo um triângulo ou uma letra V na constelação do Touro. Use, se necessário, as estrelas do cinturão de Órion, que funcionará como um apontador, que levará a estrela Aldebaran, uma estrela laranja, brilhante, a mais brilhante da constelação de Touro. Aldebaran não faz parte do aglomerado estelar das Íades, mas está localizado a meio caminho dele, e aparece então como se fosse no primeiro plano. Aproveite esse mês de março para conferir o aglomerado das Íades, onde você verá um punhado de estrelas a olho nu, e mais uma centena se usar um binóculo. O céu deste mês contém várias estrelas brilhantes e fáceis de encontrar que são conhecidas por terem planetas próprios orbitando a seu redor. Encontre esses sóis distantes e você saberá que está olhando diretamente para outro sistema planetário. O primeiro é Epsilon Tauri, o olho direito do Touro. Esta estrela é uma anã laranja e possui um planeta gigante gasoso com cerca de 8 vezes a massa de Júpiter. A próxima é Sete Canis Majores. Esta é a estrela no coração da constelação do Cão Maior, a constelação que contém a estrela Sirius, a mais brilhante do nosso céu. Sete Canis Majores possui 2 planetas, um gigante gasoso com quase o dobro da massa de Júpiter, e outro um pouco menor que o nosso maior gigante gasoso.
Seguindo em frente, encontramos Tau Geminorum, uma estrela no coração de um dos gêmeos, da constelação de mesmo nome, logo abaixo de Castor. Essa estrela possui um enorme planeta gigante gasoso 20 vezes maior que a massa de Júpiter e com uma órbita pouco maior que a da Terra. Rumando agora para o sul, a estrela Alpha Centauri, a mais próxima do Sol, um sistema estelar triplo e cuja uma das componentes, chamada Próxima Centauri, que é de fato a estrela mais próxima do Sol, possui um sistema com 3 planetas, sendo um deles chamado Próxima B, muito semelhante à Terra, em tamanho e composição, localizado na zona habitável da estrela e que, acredita-se, tenha potencial de abrigar a vida. Os cientistas acreditam que a maioria das estrelas possuam uma família de planetas orbitando-as, porque a criação de planetas é uma etapa natural da formação estelar. E agora você já sabe como encontrar algum deles sozinho, sem a necessidade de telescópios. Aqui estão as fases da Lua para o mês de março. Ainda temos algumas conjunções interessantes nesse mês. Dia 10, Marte e Vênus. Dia 20, bem próximo ao nascer do Sol, Júpiter e Vênus. Dia 28, como já mencionado, Lua, Marte, Vênus e Saturno. Um grande show. Dia 30, Lua e Júpiter. Muitas atrações interessantes nesse mês de março, não é mesmo? Agora é olhar para o céu, encontrar todas essas maravilhas. Vamos lá, mãos à obra! Depois volte aqui para me contar quais destes eventos do mês você conseguiu observar. Para auxiliar você nesta jornada, baixe o aplicativo Stellarium em seu celular. Vou deixar na tela final deste vídeo um outro vídeo bem legal ensinando como usar o Stellarium. Não se esqueça, deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo, porque aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.